Então, 8h30, está na hora de nós começarmos o nosso encontro e vamos falar aqui, então, do tipo 4 romântico. Ele é acho que o tipo, né? É mais energético que tem do Eneagrama. O nome romântico é para sinalizar que ele tem uma amorosidade ilimitada. Por isso que é um nome romântico. O romântico a gente liga com amor, o Príncipe Encantado, os romances, e por isso que é dado esse nome a ele. Mas, tecnicamente falando, ele é o mais amoroso, aquele que tem uma energia, né, como a gente fala nesse quadro, mais forte de todos eles. E, por outro lado, ele tem uma dificuldade em aceitar essas energias. A dificuldade que o romântico tem é entender, né, que ele já tem tudo que ele precisa. Ele já supre todas as suas necessidades com essa energia que foi dado a ele para que ele esteja nesse planeta. Então, ele já vem com a sua energia potencializada. E ele não precisa fazer nada. Ele simplesmente recebe as suas dádivas naturalmente, né? Os chamados milagres, né? Então, ele tem que aprender, né, a, a respeitar essa energia e ter o seu momento na hora certa e no lugar certo para poder desenvolver, o seu trabalho de expansão. Para mim explicar melhor esse lado do romântico, eu fui buscar aqui no Veda, tá? O Veda é uma tradição religiosa e filosófica da Índia. Esse princípio é conhecido como o princípio faça menos e realize mais, a lei do mínimo esforço. Então, o tipo 4, a lei é do mínimo esforço, porque ele já tem tudo. O 4, o 4, né, o tipo 4, o romântico, ele é completo. Ele só tem que acreditar nele mesmo. Ele precisa deixar que todos os benefícios se manifestem e ele usufrua. Por isso que essa linha, né, chama a lei do mínimo esforço. Ele simplesmente precisa viver naturalmente, né? Ele não tem que se sacrificar para ter os benefícios que o mundo ele oferece. O dinheiro vai entrar naturalmente, a família vai entrar naturalmente, a prosperidade divina e abundância vai entrar naturalmente. Ele não é como os outros tipos, por exemplo, o tipo 3, que ele tem que se esforçar para chegar no seu sucesso. O tipo 2, ele tem que ajudar as pessoas. O tipo 1 tem que ser perfeito. Então, cada tipo tem uma função dentro do sistema do Eneagrama ou do universo. O 4 não. O 4 ele já vem com toda essa composição. Tá? Então, por isso que é chamado, lá no Vedas, né, a lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza do tipo 4 romântico opera pela lei do mínimo esforço, isto é, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utiliza as forças da harmonia, da alegria e do amor, atrai o sucesso, boa sorte facilmente. Aquelas pessoas que você encontra e você fala assim, nossa, mas você já ganhou, você já arrumou um emprego, você já construiu a família, você já tem... É tão fácil, aspas, acontecer essas situações com ela, né? Que ela vive a vida sem se deslastar. Quando ela começa por ter esse tipo de vida, por ter esse tipo de vivência, né, maravilhosa, muitas vezes ela não se conforma com isso.
de ser a única que está sendo beneficiada dentro desse sistema, e começa a querer ajudar os outros. Então, quando ela começa a se intrometer na vida dos outros, ela começa a perder as energias. Isso o 4 faz. Por quê? Porque ela já está tão suprida, ela está tão, assim, querida, né? Pelo universo, que ela acha que ela precisa ajudar as pessoas. Ela olha as pessoas com aquelas dificuldades naturais e ela começa a querer ajudar as pessoas. Quando ela começa a fazer isso, ela começa a perder a sua energia. E aí é o ponto onde o 4 tem que tomar cuidado, porque ela não veio para ajudar ninguém. Ela veio para usufruir dessa energia que ela tem. Quanto mais ela expandir essa energia, mais ela vai ajudar as pessoas com a energia dela que ela gera. Cada vez que ela, fisicamente, vamos falar assim, né, vai querer ajudar as pessoas, porque ela vê a situação de todos, né? E ela se acha, então, que tem que ajudar as pessoas. E aí ela começa a perder a sua energia. E o 4 tem que entender que ela vive assim, o exemplo que eles dão. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para brotar, apenas desabrocham. Então, isso é a natureza dela ser feliz. É da natureza ser próspera e edificante. Ela não precisa se esforçar para isso. Naturalmente, ela vai ser assim. E se nós começarmos a prestar atenção nessas pessoas, vocês vão ver que elas estão ao nosso redor. É aquela que, de repente, entra num ambiente e ela ilumina o ambiente. Ela não precisa mostrar a luz dela, ela simplesmente ilumina o ambiente. E eu não estou falando aqui nem da mulher e nem do homem, eu estou falando de independente, né? Porque muitas vezes o romântico, as pessoas ligam com o lado feminino. Não é lado feminino ou masculino, não tem essa questão. O romântico, ele tem essa energia da prosperidade em abundância. Então, é um ser que, bem entendido, vai ajudar muito as outras pessoas. E ele coloca assim também, né? O que é comumente chamado milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. Ele não precisa se esforçar nada. Ele é. Naturalmente as coisas vão chegar até ele. Naturalmente ele vai ser suprido das necessidades dele. Como eu falei, os outros tipos têm que se mexer. O tipo 4, não. O tipo 4 ele já é suprido dessa energia maravilhosa, que é a energia cósmica, que é esses figuras que eu coloco aqui. Ela já vem. Já quando busca exercer o poder, o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Por que a gente fala isso? Por ela estar tão suprida de energia, ela vê as outras pessoas necessitadas, seja lá do que for, e ela vai procurar ajudar. Só que essas pessoas que estão sendo ajudadas vão consumir a energia dela. E aí ela vai começar a gerar uma energia negativa. E é isso que o tipo 4 tem que ficar atenta. Ela não veio aqui, aspas, para fazer fisicamente nenhum evento, né, com aqueles que a rodeiam. Vocês podem ver que o tipo 2, o prestativo, ele vai no 4 reforçar a sua energia. O prestativo é um também que tem uma energia muito forte cósmica, por isso que ele ajuda as pessoas.
E quando ele vai para equilibrar as suas energias, ele vai no 4. Ele vai recarregar as suas energias no 4. Por quê? Porque as energias do 4 são energias puras. E elas vieram para isso. Só que o ponto que o 4 tem que trabalhar é a autoconfiança. Porque não é fácil você estar nesse mundo e entender que tudo vai ser suprido. Então, você tem que confiar em você. Você tem que confiar cosmicamente que você vai ser suprido de tudo que você precisa. Esse é o ponto do 4. É a autoconfiança. Ele veio aqui trabalhar a sua autoconfiança. Confiar em si mesmo. Não é um trabalho fácil, não. Porque você tem que não criar expectativas, né? Esse é o trabalho do 4. Não criar expectativas, deixar que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. E eles colocam aqui, o pessoal aqui do Veda, né? Já quando busca exercer o poder, o controle sobre as pessoas, está desperdiçando a sua energia. Quando busca dinheiro e o poder motivado pelo egoísmo, desperdiça a sua energia perseguindo uma ilusão de felicidade. Olha como isso é muito delicado. Ele começa a criar mundos. Então, ele começa a viver na ilusão. No livro do Reflexão 3, foi colocado uma história ali que ela foi salvar a Lua. Então, ela foi lá e salvou, fez todo aquele trabalho para tirar a Lua do dentro do poço. Então, ela começa a viver na ilusão. Por quê? Porque ela não tem a confiança nela mesma que tudo vai acontecer dentro das possibilidades que ela precisa. Então, como ela não tem essa percepção, ela não tem essa confiança nela, ela começa a criar mundos, ela começa a viver no mundo da ilusão. Então, o meu orientador na época, né, ele falava que eles vivem, quando desequilibrados, né, bem assim, né, no parque de diversões. Então, eles entram no parque de diversões e ficam lá brincando, lá naqueles mundos. Só que uma hora o parque fecha e eles têm que voltar para a realidade deles. Então, eles vivem lá no parque, seja ele qual for, se iludindo com aqueles brinquedos, que aquilo é o mundo, só que o parque fecha e eles têm que voltar para a vida real. Só que quando eles acordam, eles acordam com um sapo do lado. Eles não acordam com o príncipe encantado. Então, quando eles acordam, tem um sapo do lado deles, né? E eles falam assim: peraí, mas a minha história tinha a princesa, tinha a carroça, tinha os súditos, tinha tudo lá para mim, tinha as fadas encantadas, tal. Como é que eu acordo agora e tenho um sapo do meu lado? Então, eles vivem isso. Eles vivem essa questão de viver na ilusão, mas o mundo é o que é. E quando eles vêm para a realidade, eles começam a se perder no seu mundo. Então, eles deixam de ter credibilidade pelo que eles têm de direito divino. Em vez deles curtirem a vida, em vez deles curtirem aquilo que lhe foi dado, e eles são informados disso, só que eles não acreditam. Uma vez encontrei nós estávamos falando sobre isso, ela falou: olha, João, o problema é que a gente acha que as coisas ficam muito fáceis. E quando vem muito fáceis, você começa a desconfiar. E você começa a desconfiar e você sai fora daquilo que te propõe. Então, o 4, ele tem que desenvolver a confiança, esse é o trabalho dele, nele mesmo.
Ele tem que entender que tudo vai vir para que ele tenha uma vida próspera e edificante em todos os sentidos. Ele não precisa se esforçar, como diz aqui essa lei dos Vedas, né? É a lei do mínimo esforço. Só que ele tem que acreditar nele mesmo. E aí é o ponto. Confiar na sua força. E conforme ele confia, ele ajuda, porque ele vai gerar energia e vai ajudar as pessoas. Quando ele passa a desconfiar, ele começa a gerar energias negativas. E como eu falo, gerou energia negativa, vocês vêm para esse quadro aqui dessa moça, né, que vai ficar em depressão, doente, sócio de farmácia. Gerou energia negativa, é fatal. Não existe outro caminho a não ser uma pessoa necessitada em todos os sentidos. Então, esse é a questão do 4. Ele vem com todas as possibilidades, só que ele tem que acreditar nele mesmo. E esse é o ponto dele, acreditar em si mesmo, acreditar na sua potencialidade. Lembra, os outros tipos têm que buscar, ele tem que acreditar. Quando busca, vou repetir aqui, quando busca dinheiro, poder motivado pelo egoísmo, desperdiça sua energia perseguindo uma ilusão de felicidade, o ego. Em vez de desfrutar a felicidade do momento, o aqui, o agora, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo. Olha que coisa interessante, ele simplesmente interrompe, ele puxa a tomada por buscar externamente aquilo que ele tem direito de vida. Isso tudo vai dele desenvolver a sua autoestima, desenvolver a sua confiança nele mesmo. Ele veio aqui para esse planeta desenvolver, expandir a sua autoconfiança. A partir do momento que ele percebe que tudo acontece, ele começa a valorizar as suas energias e dar tempo ao tempo para que tudo aconteça. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, como diz os Vedas, a lei do mínimo esforço. Faça pouco e realize muito. É aceitação. Aceitar significa simplesmente aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. O 4, quando ele tem a sua convivência, ele tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Só que quando ele vê as pessoas naquela situação, ela quer ajudar, mas toda vez que ela vai ajudar, ela interfere nas suas energias, ela vai ajudar de uma forma errônea. Se ela se postar e gerando a energia harmoniosa, ela já está ajudando todas essas pessoas. Mas se ela tomar a iniciativa, ela vai se perder no tempo e no espaço. Essa é a primeira lei do mínimo esforço. A responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. As coisas vão acontecer. E quando as coisas acontecem, eles ficam culpando as pessoas. Ah, isso está acontecendo comigo porque aquilo é assim, aquela pessoa, isso está acontecendo comigo. Ah, porque aquilo. Se está acontecendo, porque tem que acontecer. É um aprendizado. Ela tem que entender que as coisas que estão acontecendo ou de uma maneira ou outra, é para ela aprender e não como punição. Esse é o 4. O 4, ele tem que ter a confiança nele mesmo, ele tem que ter a confiança na energia cósmica. Ele veio aqui para expandir a sua confiança. Então, o 4, toda vez que está perdido,
ou está desestabilizado, ele fica, então, queixoso. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, aquilo, ela vai perdendo energia. Se ela tiver a possibilidade de respirar fundo e voltar ao seu equilíbrio, tudo bem. Ou então ela tende a se afundar. Então, esse trabalho é que o 4 tem que fazer. Toda vez que ele perceber que ele está desestabilizado, ele respira fundo e faz aquela pergunta célebre: o que querem que eu aprenda com isso? O que vocês estão querendo me ensinar? Essas são as perguntas que o 4 tem que fazer. O que você está querendo me ensinar? O que vocês querem que eu faça com essa situação? Porque todas as situações que vêm para o 4 são ensinamento, não é punição. Agora, se ele começar a entender que é uma punição, ele vai perder essa energia cósmica que foi dada a ele. E vai ter que começar tudo de novo. Então, o 4 é a potencialidade de energia pura. Por isso que é o romântico. O romântico aí, ele quer dizer do amor incondicional. Não é o romântico como humanamente se fala, né? É o nome, a nomenclatura que assim ela foi dada. Então, a responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. E eles ficam. Ah, porque foi esse, foi fulano, foi não sei o quê, foi fulano, foi não sei o quê, e vai perdendo energia, mais ainda do que já perdeu. A terceira lei do mínimo esforço é abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Isto é, quando o tipo 4 romântico passa o seu tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando as coisas como elas são. É o famoso papo furado, né? Fica naquele papo furado, tentando convencer, e não sei o quê, e caiu aqui, caiu lá, para justificar, né, a sua postura desarmoniosa. Então fica lá. Ah, por que, que eu estou assim? Ah, porque eu estou assim, porque o mundo está mudando, aí eu estou assim porque o vizinho é assado, eu estou assim, porque ele fica nisso. Por isso que ele foge emocionalmente para o parque. Porque no parque tudo é diversão. No parque tudo é alegria. No parque é uma ilusão. E no parque não há sofrimento. Simplesmente as coisas acontecem. Então, quando você vê alguém que gosta muito de ir em parque de diversões, assistir filmes, são pessoas do 4. Porque elas ficam assistindo filmes e ficam ali, assistindo o filme e vivendo a sua ilusão. E não vive a sua realidade. Então, eles fogem para esses mundos. Como diz o meu querido amigo lá, o parque fecha, o filme acaba, e eles têm que voltar para a sua realidade. E quando volta para a sua realidade, não é aquilo que eles estão sonhando. E aí que a coisa começa a ficar mais difícil para eles. Então, eles têm que se aceitar. Se ela veio numa condição de uma vida simples, seja ela qual for, vamos assim falar, ela tem que aceitar essa vida simples. Se ela veio numa condição de uma vida favorável, ela tem que aceitar essa vida favorável. Não pensam vocês que as pessoas que têm uma vida favorável, elas são felizes? Porque elas ficam questionando, por que isso é para mim e não é para o outro? Por que que eu ganho isso e aquele lá que vive lá não ganha? Por incrível que pareça. Então, essa questão de ficar questionando a vida, muitas vezes, isso é do 4. Ele simplesmente tem que aceitar e viver. Ele veio aqui para expandir as suas energias de forma harmoniosa.
Então, confiar em si mesmo realmente é difícil. Acreditar em si mesmo realmente não é um trabalho tão simples como as pessoas acham, mas tem que acontecer. E esse é o trabalho deles, é o trabalho interno. Eles vieram trabalhar internamente. É como eu falo, os outros tipos, se vocês olharem mais detalhadamente, eles sempre estão buscando a sua expansão externamente, né? O bem sucedido, que é o 3, está buscando o seu sucesso. O 2 está buscando ajudar as pessoas. O número 1 está querendo ser perfeccionista. O número 7 está querendo ser feliz. E assim vai. O 4, ele tem que buscar internamente, porque ele já é. Ele não precisa se esforçar para ser, mas ele tem que acreditar nisso. E a autoconfiança. O trabalho do 4 é desenvolver a sua autoconfiança. Aqui eu vou só dar uma repetida. A lei do mínimo esforço é abrir mão das necessidades de convencer e persuadir os outros dos seus pontos de vista, que isso é quando o tipo 4 romântico passa o seu tempo defendendo suas posições, culpando os outros, né? E não aceitando as coisas como elas são. Então, o ponto do tipo 4 é buscar a sua autoestima. Ele tem que entender que ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele tem que entender que ele já é, ele não precisa ser, mas ele tem que sentir isso. E todo o universo dá essa possibilidade para ele. É só ele parar, respirar e sentir tudo isso dentro dele. Quando nós estamos falando isso, nós vamos buscar lá a afirmação que foi dada, tenho serenidade e sou especial. A afirmação do tipo 4 é tenho serenidade e sou especial. Serenidade para entender as coisas que estão chegando a ela. Serenidade. Não ficar julgando, não ficar questionando, não ficar comparando. Ter serenidade, simplesmente serenidade. E entender que ela é especial. Se ela não se sentir especial, ela, não especial para as outras pessoas, não, para ela, ela vai começar, então, a entrar de forma negativa. E quando ela entra de forma negativa, ela vai tentar convencer as pessoas que ser especial é melhor do que imagina, o bem sucedido, ela tentar convencer o bem sucedido que não precisa ele conquistar alguém. Isso é um instinto, isso é um ímpeto, e é o que ela fica fazendo. Ela fica convencendo os tipos que eles não precisam fazer isso, mas ela não entende que isso é um ímpeto deles. Eles vão continuar fazendo. E ela tem que manter a serenidade. Então, o tipo 4, né? Ele tem que ter autoestima e tem serenidade e sou especial. E quanto mais ela brincar de ser feliz nesse mundo da fantasia, mais vai ser difícil ela sair para o seu mundo da serenidade, porque ela fica lá. Então, elas se tornam pessoas depressivas, porque o parque vai fechar, o filme vai acabar, a realidade da vida é nua e crua. O dia não vai ficar esperando ela acordar. Então, são pessoas que têm, quando estão, né, desequilibradas. Né? Eu sempre vou para esse lado do desequilíbrio dos tipos, que é mais fácil vocês acharem esses tipos. Né? Os seus relacionamentos são conturbados, são fora. Por quê? Porque sonha que é a princesa encantada, né? Sonhou com a princesa e quando acorda tem uma pessoa totalmente diferente, mas sonhou
a princesa. Então, idealiza, né? E quer que aquela pessoa seja o que ela sonhou. E não vai ser. Simples assim. Aquela pessoa vai ser ela mesma. Então, o problema que os tipo 4 têm que trabalhar é exatamente a realidade que eles estão vivendo. Eles já são supridos das suas necessidades. Mas, na insegurança, eles vão, então, para esses mundos. Isso é o ponto do tipo 4. O problema significativo para você encontrar o tipo 4 é quando ele começa a falar que ele tem remorsos. Por que ele tem remorsos? Porque ele começa a agredir as pessoas. Porque as pessoas não são aquilo que ele sonhou. As pessoas não são o comportamento, né, daquelas pessoas não é aquilo que ela sonhou. Né? Todo aquele grupo, imagina, se você pegar esses desenhos, né, do Príncipe Encantado, da Branca de Neve, enfim, eles não são, na realidade, essas pessoas que convivem com ela, mas ela pensa que são. Então, ela começa a agredir essas pessoas. Se você olhar no Reflexão 3 aqui, né, quando se fala do vício psicológico do 4, olha que coisa louca. Ele tem inveja. Por que ele tem inveja? Ele vê alguém feliz, alguém que tem uma vida próspera, alguém que tem um relacionamento harmonioso, né? E ela não consegue, porque ela fica no sonho. Então, ela tem inveja. Então, o vício psicológico do 4 é a inveja. A característica positiva é que elas são sensíveis, criativas, detalhistas e exigentes. Com ela mesmo. Né? E a característica negativa é que elas são estáveis, crítico-mordosos. Por quê? Porque as pessoas, elas não são aquilo que elas sonham. E elas batem junto. Só que depois sente remorso. Porque, no fundo, o tipo 4, ele não é uma pessoa má. Ele tem um momento de desilusão. E acaba. Então, quando alguém fala para vocês assim, eu estou com remorsos do que eu fiz, provavelmente você está do lado de um tipo 4. Ele está arrependido de ter agido de uma maneira desequilibrada. Né? Por quê? Porque ele tem inveja, né? Ciúmes daquelas pessoas que são felizes, que ela gostaria de estar lá. Ela gostaria de ser aquela pessoa que está lá. Então, o tipo 4 é um tipo muito interessante. Ele é autossuficiente quando equilibrado. Quando desequilibrado, ele cria um pouquinho de confusão dentro do contexto humano. Mas tem a sua possibilidade de se equilibrar. É só ela entender que ela é a pessoa mais importante da sua vida. E autoestima, né? Tenho serenidade e sou especial. Ela é especial, né? O tipo 4 é especial. E o pormenor significativo é ter remorso. O remorso é uma emoção natural e saudável que pode ajudar a refletir sobre as ações e a se tornar melhor no futuro. Ela tem remorso, ela vê que a atitude dela é errônea e ela começa a refletir sobre isso e pode até mudar, né, a sua compreensão sobre o que está acontecendo. No entanto, também pode ser emocionalmente doloroso e difícil de superar. Ela fica magoada, né, por ter ofendido aquela pessoa, ou seja lá quem for, e ela se magoa. Então, pode ser uma coisa dolorosa para ela, né? Entender isso. Expandir o seu discernimento, né? Para não viver no mundo da fantasia. Ela tem que desenvolver o seu discernimento. Entender que aquilo é bonito, lindo, maravilhoso, mas aquilo não é real. O mundo da fantasia.
Então, ela tem que desenvolver o seu discernimento. Podemos ter esse mundo da fantasia? Sem sombra de dúvida, é maravilhoso, tem uns filmes fantásticos, a gente, né, aprende, mas temos que entender que aquilo não é a nossa realidade. Pode ser parecido, pode ser o mesmo caminho, pode ser o mesmo tipo de, mas não é a realidade. A realidade é você usufruir daquilo que você vai receber tranquilamente, em todos os sentidos. A prosperidade física, mental, espiritual e financeira. São pessoas, se elas tivessem o discernimento, as pessoas mais, assim, supridas financeiramente, mas elas entram nesse conflito e deixam, né, que os outros acabem usando o que lhe é de direito. A fantasia pode ser uma forma de lidar com as tensões do dia a dia, mas é importante manter um equilíbrio entre o mundo da fantasia e a realidade. Então, o Veda, ele coloca esses pontos, né, que é sobre o tipo 4, né? Tudo bem, a fantasia é interessante, vale a pena, faz parte, né? Os filmes, a gente tem essa, essa vivência. Quando nós éramos pequenos, nós éramos, né? Nós fomos, né? Educados pelas histórias. Então, a gente ouvia as histórias. E muitas vezes a gente já começava a viver a história, né? A gente já passava a ser o herói da história. Mas depois a gente voltava à vida real. Então, se nós entendemos um pouco o que é o crescimento humano, ele sempre vem dentro de uma história. Mas temos que entender que tudo bem a história nos ensina, sem sombra de dúvida. Esses momentos de fantasia nos ensina, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que ter a nossa realidade, viver a realidade. Então, tipo 4, o que ele tem que ter em mente? Ele tem que viver a realidade dele. E a realidade dele é a realidade mais simples que tem no universo. É receber as dádivas divinas e viver. Então, se ela tiver que ter uma família, ela terá. Naturalmente, vai chegar as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. Ela vai ter o suprimento financeiro, vai chegar na hora certa, no momento certo, certo. A alimentação vai chegar na hora certa, no momento certo. Precisa ela perceber, em vez de ficar pedinte, ela se torna uma pessoa agradecida. Por isso que é a gratidão. Então, esse é o 4. O 4 ele é um grande aprendizado, talvez seja o mais trabalhoso, porque você vai ter que entender, né? Por que você tem o direito divino e as outras pessoas não têm. Isso faz parte do processo humano. Tem uns que vieram para ser bem-sucedido, outros vieram para ser ajudar as pessoas, outros vieram para ser perfeccionistas, elas vieram para usufruir do benefício do universo. Mas elas têm que ter a confiabilidade nelas mesmas. Ela tem que entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela. E olha, eu estou falando isso e parece que é fácil, mas é trabalhoso você acreditar em você mesmo. É um dos trabalhos mais interessantes, vamos assim colocar, você acreditar em você mesmo. Você acredita em todo mundo,
Você acredita no que está passando na televisão, você acredita no teu vizinho, na família, você no livro, jornal, mas você não acredita em você mesmo. Parece estranho? Não. E é um trabalho árduo, como a Cris coloca aqui, está colocando, é um trabalho árduo, porque ela tem que trabalhar e confiar nela mesma. Parar de ouvir o que as pessoas falam, parar de ver o lado externo como representação da sua vida interna. Você é o que é, uma luz maravilhosa. Então, o 4 tem que entender isso. Todos os tipos têm a sua caminhada, todos os tipos têm as suas tarefas. E o tipo 4 é confiar nele mesmo, é ter discernimento. Isso é bom, isso não é bom. Isso é bom agora? Tranquilo. Mas a vida continua. Porque senão ela vai ser um ser que vai ser usado pelos outros. Porque ela vai viver na ilusão. É um dos seres mais cobiçados pelos outros. Por quê? Porque a energia dela é pura. É uma energia cristalina. Porque vem tudo por acréscimo. Então, esse é o tipo 4. O romântico, nesse sentido, não é o romântico humano, é o romântico pela amorosidade. Ela tem um amor dentro dela. Esse é o significado do romântico. E por ela ter essa amorosidade, é uma conquista desse tipo, ele tem tudo por acréscimo. Então é isso que tem que ter esse discernimento para poder entender o que o tipo 4 está em nosso convívio. Quando nós encontrarmos uma pessoa simplesmente que sorri, ela só sorri, vocês estão de frente do número 4. Quando vocês encontrarem uma pessoa que entra num ambiente e, e tudo fica tranquilo, ela traz uma harmonia para o ambiente, você está de frente ao número 4. Porque ela faz isso. Ela dá uma energia harmoniosa para todos. Essa é a função dela. Expandir e viver no mundo, não viver no mundo da fantasia. Agora, uma coisa que ela precisa fazer para sair desse marasmo é entrar aquele exercício fácil, que eu sempre falo para vocês. Se vocês fizerem uma vez por ano, nós estamos chegando no Natal. Né? Se vocês chegarem no Natal, no dia 24 de dezembro, e parar, respirar e não julgar. É simples, é um exercício simples, vocês vão fazer assim tranquilo, não julgar as pessoas. Esse é o exercício do número 4. A partir do momento que ela começa a não julgar, ela deixa de desperdiçar a sua energia. O segredo de toda a estabilidade energética é o não julgamento. É o nosso vício mental. A gente tem um vício de ficar julgando as pessoas. Um vício mental. As pessoas não estão nem aí, nós estamos julgando elas. Elas nem falaram nada e nós estamos julgando elas, porque nós somos o dono da verdade, né? Nós somos o Todo-Poderoso. E nós nos achamos assim. Então, não julgar. Não julgar. Hoje não julgarei ninguém. O Vedas, aqui da lei da Índia, né? Dessa filosofia indiana, ele fala: não julgarei ninguém hoje. Isso é um trabalho, essa é uma afirmação. Você acorda de manhã e fale: eu não julgarei ninguém hoje. Isso serve para todos os tipos, economizarem a sua energia, preservarem a sua energia.
para que vocês não fiquem sobre o domínio dessas pessoas que sugam as energias, as boas energias. Simples. Não julgarei ninguém hoje. Eu já faço assim, não julgarei ninguém nesse minuto, porque daqui a um minuto eu estou julgando de novo. Eu falo, não julgarei nesse minuto, e fico assim, não julgarei, porque o dia já não dá mais. O dia, quando você vê, você já está julgando de novo. Então, assim, no minuto já estou. Porque é muita a pressão que a gente recebe energética é muito forte. Então, eu não julgarei, simples. Eu não julgarei ninguém hoje. Vamos ser mais tranquilos nisso. Tá bom? Então, o número 4, né? O romântico, ele tem essa característica de expandir as suas energias para ter tudo o que ele precisa. Físico, mental, espiritual e financeiro. E assim ele vai ajudar todos. Só no olhar, só na presença, só na maneira de ser. Ele não precisa fisicamente fazer nada. Alguns tipos precisam, ele não. Tá bom? Então, aqui, acredito ter passado o que o tipo 4 representa. As pessoas confundem o tipo 4 como romântico, né? Que é humanamente a gente entende, né? Que é aquele galã de fotonovela. Mas não é. É a pessoa que tem a sua energia já pré-estabelecida, ele já veio assim. Ele só precisa fazer com que isso, dentro dele, se expanda. Tá bom? Então, vamos fechar aqui sobre o tipo 4. Pessoal, essa é a última, é o último encontro desse ano. A gente deve voltar no dia 21 de janeiro. Então, eu queria, em nome meu e do João, agradecer vocês de participarem no grupo. Espero que vocês tenham aproveitado um ano inteiro de estudo, né? E dizer que nós estamos aqui, final do ano. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem chamar a gente no particular, não tem nenhum problema. E a gente volta em janeiro, se vocês tiverem afim. Tá bom? Desejando um Feliz Natal a todos, um começo de ano maravilhoso e que a gente possa ser mais feliz, próspero, com saúde. Tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, gente. Feliz Natal. Vocês também. Tchau. Tchau.